Boa noite, pessoal. Bom, passando aqui para responder algumas perguntas, dentro do que é possível, né? Lembrando, como sempre, não sou mestre de ninguém, dono da verdade, guru de coisa nenhuma. Então aqui é só um bate-papo entre espiritualistas. Então quem gosta de assuntos espiritualistas, de práticas internas, de taoísmo, budismo, yoga, enfim, essa coisa toda aí que eu gosto de práticas orientais, é mais ou menos isso que eu tento passar aqui no canal, tá bom? Como é pouca gente que me escuta, então os assuntos acabam ficando um pouco mais restritos. Sobrou meia horinha aqui de tempo entre uma coisa e outra, então eu estou pegando as perguntas que foram passadas, eu vou tentar compilar aqui. Sobre a questão de memória, esse negócio todo, já deixei alguns vídeos, textos, então assim, eu sei que tem algumas pessoas que às vezes são meio preguiçosinhas de escutar, né? Mas tem um monte de vídeo salvo lá no YouTube, no meu canal, que já responde uma série de coisas que foram perguntadas a esse respeito de memória. Eu já passei uma série de textos, tanto da parte de artigos científicos, explicando um pouco mais a fundo isso, como da parte espiritualista e voltado a algumas traduções. Então o que eu vou explicar aqui vai ser de uma outra forma, não vou repetir a mesma coisa, porque acaba sendo um pouquinho chato. Então eu vou tentar explicar isso de uma outra forma, a mesma coisa que eu explico um pouco mais a fundo nos grupos que são fechados, né? Por que um pouco mais a fundo nos grupos que são fechados? Porque tem coisas que a gente tem que explicar e demonstrar, né? Mostrar qual é a prática, qual é o fundamento, de onde está vindo aquilo que a gente está explicando, principalmente quando a gente vai falar de alquimia, magia, de hermetismo de forma geral. Então tem que ter um fundamento, tem que estar alicerçado e tem que ter uma, vamos dizer assim, uma forma de realizar aquilo, e não simplesmente teorizar ou inventar meios místicos, esquizotéricos, de vender coisa para as pessoas para se aproveitar, né? Então sempre tem que ter os pés no chão. Então, em relação à memória, a primeira coisa que a gente tem que entender, memória não é quem a gente é. Acabei de falar isso agora no grupo de meditação, quando a gente foi fazer um processo interno. Então, a memória não é o que a gente é. Isso já falei e repito há muito tempo, né? Não como dono da verdade, mas porque é um fato. Eu sempre falo para o pessoal, falo para meus amigos, falo para todo mundo aí que trabalha com isso. Tudo que a gente aprende, de certa forma, tudo que a gente passa, vivencia, experiencia, obviamente formam memórias. Essas memórias não definem quem a gente é. Eu falei agora há pouco, falei para um amigo meu também. Se você acordasse amanhã, escorregasse, batesse a cabeça e esquecesse tudo quem você é, tudo que você viveu, então você não consegue lembrar nada. Você só consegue andar, respirar, comer, dormir, fazer o que quiser, mas não consegue lembrar de nada. Ainda assim está levantando, consegue andar, não voltou a engatinhar, consegue andar, certo? Consegue falar, mesmo sem saber por que está falando, português ou qualquer outra língua. Normalmente, né, a pessoa volta, mesmo sem memória, ela consegue ter a parte motora comum, com raras exceções, mas não vou entrar na parte médica. A pessoa consegue sentir vontade de alguns alimentos e detestar outros alimentos, né? Então, mesmo a pessoa não lembrando de nada do que ela fez, uma série de predisposições estão ali no corpo dela. Quando a gente vai olhar isso um pouco mais a fundo, principalmente nos canais, isso está ligado aos meridianos, está ligado ao pessoal que gosta da Ayurveda, aos doshas, está ligado aos 5 elementos do corpo, está ligado ao campo da órbita em volta do corpo, né? A aura, a órbita, essa coisa toda. Vai estar ligado à memória muscular, à memória óssea. Por isso que a gente fala, né? Tem memória muscular, memória óssea, memória de tudo quanto é coisa. Por que disso? Quando a gente vai praticar, é a forma como eu explico, tá? De novo, eu não estou aqui para falar que isso é o certo ou errado, para criar esquizoterismo de forma genérica. Aqui eu estou explicando no contexto geral, dentro do que eu posso explicar, para facilitar aí para quem gosta dos assuntos, tá? Então cada um interpreta do jeito que ele cabe. A gente não fala de memória muscular? Então quando a gente quer aprender, por exemplo, a dirigir, quando as pessoas começam a dirigir. Primeira vez que você vai dirigir um carro, independente da idade, você vai olhar para a marcha, você vai olhar para o câmbio, vai olhar para o freio, vai olhar para o retrovisor, vai olhar cada hora para um lugar. Então você não consegue, às vezes, fazer tudo ao mesmo tempo logo de cara. A não ser que já tenha uma experiência prévia em alguma coisa parecida, né? Do contrário, você vai ter que olhar, tem um racional envolvido ali ainda. Seu corpo ainda não sabe fazer aquilo, ele não aprendeu a fazer aquilo. Por exemplo, se você encarnou nessa geração agora atual, vamos pensar aí da década de 20 para cá, talvez, e antes disso você não tivesse tido nenhuma encarnação em algum planeta que tivesse carro para dirigir, então você não tem nenhuma memória física e nem de nenhum outro tipo em relação a você ter dirigido um carro que tem que usar os pedalzinhos ali que tem um motor movido a diesel. Então as memórias que você vai ter são diferentes. Se você já viveu em algum plano ou você acessou essa memória em planos que são atemporais, que a gente fala, né, acessou a caixa do local ou absorveu essa memória de uma outra forma, aí tudo bem. Mas vamos reduzir a história, né, para ficar mais simples. Então a memória não nos define, não é quem a gente é. A memória é o que a gente transmigra, né,
entre as nossas experiências e vivências, mas não define quem a gente é. Imagina que o mesmo amigo meu tivesse batido a cabeça, perdeu a memória, esqueceu de tudo e continuou vivendo normal. Então imagina se fosse casado, com esposa, tudo o sofrimento de quem lembra dele, mas ele não vai sofrer, porque ele não lembra nem da esposa nem dos filhos. Então qual é o sofrimento que ele tem em cima disso? A única forma que ele vai sofrer é quando ele conhecer essas pessoas, se essa for a opção, e aos pouquinhos se identificar com elas e sofrer pelo que ele está vendo, e não por quem ele foi, porque ele não consegue lembrar. Se aos pouquinhos ele for lembrando de quem ele é, automaticamente ele vai ter as memórias de quem ele foi e daquilo que ele está vivenciando no momento. Ele vai começar a recordar, inclusive, as emoções, as sensações em relação àquelas pessoas, esposa, filho, alguma coisa nesse sentido. Então a memória não define a consciência. A memória é uma série de experiências em que a gente cria apego, repulsa, vontade, desejo. Então é basicamente atrelado ao ciclo emocional. E isso está atrelado aos meridianos, enfim, aquela coisa toda, ao ciclo circadiano. Tudo isso influencia uma coisa na outra, por causa dos ciclos que a gente tem externos. Basicamente pensa assim, né? Se a gente fosse resumido do resumido. A gente não tem uma série de neurônios. Onde a gente tem neurônio no corpo? Quais são os 3 campos de neurônio que geram neurônios, né? Os neurônios têm a função dele, que eu não preciso explicar aqui. Onde a gente tem neurônio? No cérebro, no coração e no intestino, certo? São os 3 centros neurais, as 3 mentes, os 3 tantientes, as 3 grandes rodas. É a mesma coisa. Então, a gente tem esses 3 centros de memória. Os 3 pensam. E antes que algum esquizotérico que está escutando isso saia falando merda para os outros, aprende a trabalhar com essa energia antes de sair gravando vídeo e falando besteira, tá? Eu já estou perdendo a paciência com algumas pessoas nesse sentido, mas não vou fazer nada, óbvio, né? Minha paciência está acabando em outros níveis, não aqui físico. Físico, cada um se estreia do jeito que quer. Mas tem coisas que têm consequências espirituais quando a pessoa começa a usar de algumas informações para criar coisa na cabeça dos outros. E isso tem a ver com memória também, que foi o que eu expliquei agora há pouco. Tem gente que pega informação aleatória e sai fazendo um farfel, né? Cria todo um inferno, um paraíso em cima disso e vai vender para as pessoas sem nem ter o fundamento, a vivência, a experiência mínima para conseguir entender. É simplesmente decoreba de informação. E isso, quando é vendido para as pessoas, cria mais memórias. Aí imagina assim, vamos pegar alguém que entrou aqui, vai? Vamos pegar a Marilis, vai, pelo menos eu conheço, ela não vai brigar comigo, né? Então, vou usar teu nome, Marilis. Imagina que a Marilis, ela está escutando o que eu estou falando, ou durante as aulas, ela já pratica muito bem, já tem um desenvolvimento bom. Então, vamos imaginar que a Marilis, no nível que ela já está, já consegue fazer algumas coisas, que ela resolva, do dia para a noite, criar uma esquizoterice da cabeça dela, usar tudo que ela já aprendeu, acumulou e sabe manifestar, e comece a aprender a falar bem, para convencer as pessoas sobre aquilo que ela criou na cabeça dela, que é um mundo perfeito. Baseado em que é esse mundo perfeito? Nas memórias que ela tem daqui, ou nas memórias que ela conseguiu abrir. Quando ela começar a criar esse mundo perfeito para vender para os outros, ela está criando uma memória afetiva, de alguma forma, para as pessoas. Se esse mundo é só dela e foi criado só na cabeça dela, então toda movimentação de energia depende da cabeça dela. Aí é onde começa a entrar na bipolaridade, multipolaridade, enfim. Começa umas viagens loucas na maionese, em que as pessoas tentam vender as próprias memórias. Isso vai acontecer fisicamente em breve, tá? Essa questão de chips, essa coisa toda, não é uma coisa tão complexa de entender se a gente pensar em corrente elétrica, magnetismo, não é tão difícil assim. Mas se a gente for além disso, né, aí já não é tão científico. Então as memórias não definem quem a gente é. Se a Marilis, que manifestar muita energia, ela começar a convencer as pessoas de que ela é alguma santa, ou que ela é alguma pecadora, ou que ela vai para um mundo paradisíaco, que naquele mundo é assim, assado. Enfim, quando ela começa a criar uma ilusão que ela não está vivenciando, ela começa a convencer as pessoas. Se ela for boa de convencimento, e as pessoas acreditando nisso, né, no efeito placebo que ela está criando, tem uma melhora de vida momentânea, é efeito placebo. Então a origem, a causa disso ainda não foi erradicada. E esse é o problema das memórias que estão alojadas. É a mesma coisa que você está explicando. Se você não sabe dirigir, no começo é memória mecânica. Então você está ali tendo que prestar atenção, é racional completa. Depois já é instintivo, você nem olha o que você está fazendo, só faz. É igual quando a gente treina arte marcial, é igual quando a gente faz prática interna, de alquimia, de magia, de qualquer coisa. Você faz, pratica, até o seu corpo fazer sozinho. Aí começa realmente a prática. Então eu sempre falo com meus alunos, né? De 3 a 5 anos, em alguns livros antigos e alguns mestres que eu conheço, fala que leva 8, né? De 8 a 10. Mas vamos colocar aí uma média de 5 a 10 anos, vai?
Os 3 primeiros, 5 primeiros, é só para começar a sentar energia no corpo. Só para a pessoa enxergar que está cheio de inferno ali dentro, né? E entender onde estão lotadas, onde estão armazenadas essas memórias que estão causando sofrimento ainda. E a gente tem isso no corpo, né? Para quem estuda a medicina chinesa, a teoria dos órgãos Anfu. A teoria dos órgãos, né? Os Anfu, aquela coisa toda está ali, está explícito isso. Eu já postei lá no Torta Cósmico com um resumão disso. E os meus alunos têm os textos mais profundos. Se a gente pegar pela visão do hinduísmo em alguns locais, tem os 7 infernos, tem as lokas. Se a gente pegar pelo budismo e entrar nas kalpas, nas eras, vai ter uma série de épocas de trevas e luz. Então a questão é, isso tudo tem memória armazenada. E o nosso corpo físico, biológico, ele vai armazenar, obviamente, né, todas as memórias a nível de DNA da sua ancestralidade material, física, humana, e a sua consciência, atrelada ao subconsciente e à supraconsciência, né, que é a parte mais espiritual da coisa. Então a pessoa fala, tem a consciência como um todo. Então você tem o consciente, que é a consciência de memória daqui, né, o que você consegue lembrar daqui. Tem as memórias que ficam no subconsciente, então elas ficam ali ocultas, entre aspas, até que você precise acessar de alguma forma. E tem o que o pessoal entende na espiritualidade, principalmente em algumas vertentes orientais, que é a supraconsciência, quando a gente atinge uma consciência cósmica, a gente percebe aí outras coisas. Isso tudo está atrelado a memórias também. Então, a partir do momento que o seu corpo entendeu como fazer, já tem o caminho fundamentado. Por quê? Porque todos os mestres ancestrais, antepassados, fizeram alguma coisa parecida, cultivaram uma fórmula, um método correto e foram transmitindo isso para a humanidade, geração após geração. A maior parte por transmissão oral, por motivos óbvios, né? Isso se mantém até hoje. E hoje em dia tem muito material, né? O problema é que só o material teórico não realiza. E memórias precisam ser desconstruídas de uma forma correta. A fórmula errada pode gerar o resultado errado. Ou não, né? Se a pessoa for um bom químico, de repente, misturando as coisas corretas, vai dar um produto novo aí no mercado. Se for um bom alquimista, a mesma coisa, um bom magista, a mesma coisa. A questão é que tem algumas coisas que são na matéria. Química, física, essa parte de matéria. Quando a gente vai falar de espiritualidade, tem coisas que não dá pra gente atrelar à matéria. E memória, quando a gente pensa por aí, a gente tem que tomar um cuidado, porque a memória, que eu já expliquei, né? Tudo que tem neurônio no corpo, e o nosso próprio corpo como um todo, ele pensa. Então a gente nem nasce nem morre sozinho, isso é impossível. O nascimento e a morte são 2 portais, que eu já expliquei isso muitas vezes, né? A gente nasce por um portal, que a gente sai de uma dimensão e entra em outra dimensão. Mais sutil ou mais densa é relevante, mas a gente sai de uma dimensão, vamos imaginar aqui mais perto, a pessoa entende. Você está lá no plano astral, denso ou sutil, vai encarnar aqui na Terra, então você acopla aqui. Ah, você está num plano dimensional de um outro lugar, de uma outra galáxia, tudo bem, então você vai ter que desdobrar a tua consciência de lá para cá, através das passagens que tem para isso a nível etérico. Então a sua consciência, ela vai acoplar em um corpo de forma. O corpo de fora tem uma série, corpo de forma, né? Tem uma série de memórias. Por quê? É uma série de devas, espíritos. E existem, são conscientes. Apesar de a gente não entender isso de uma forma racional. Mas cada célula do corpo ela é viva, ela tem uma função. E isso é animado por um deva, que é uma contraparte espiritual. Então a gente tem uma centena de trilhões de espíritos morando dentro do nosso corpo, né? Por isso, quando a gente vai estudar alquimia, magia, hermetismo, a gente fala do quão importante é o corpo em relação a isso. Porque a gente vai para dentro para mergulhar nessa divindade, nesses devas, e depois achar a nossa própria divindade, né? Que é o centro de tudo isso. É a mesma coisa que a gente fala da roda de Maria, das 12 estrelas de Maria no centro. Eu posso dar um exemplo aqui disso, né? Não vou ficar perdendo tempo com essa parte. Então a gente quer pegar essas memórias que tem, entender que elas existem, mas não buscar a sensação de gerar o sofrimento em relação a isso. Então tem métodos para a gente dissolver isso lentamente. Não importa qual método é melhor do que o outro, desde que resolva. A questão é essa, né? Se a pessoa continua em sofrimento, isso não é bom. Então a gente nasce pelo portal, vamos dizer assim, a nossa vida, né? Ela entra pelo portal do nascimento, a nossa consciência, a nossa alma entra pelo portal interdimensional, que o pessoal chama de nascimento. Não é que você nasce porque você não existia antes, você sai de um corpo e acopla em um outro corpo em que a sua memória não está ativa. Por quê? Porque tem uma série de faculdades ou meios de desenvolver isso, e dependendo do plano encarnatório que se escolhe, ou toma uma espetada para entrar, né? Pesa na bunda, ainda assim vai entrar naquele plano dimensional. Se ali existe uma restrição, um filtro, para que não lembre de algumas outras coisas, tem um propósito muito grande nisso também, que eu sei que é chato pra caramba. Estava falando isso nesse final de semana agora com uma galerinha que pratica isso também. E estavam questionando para mim também, né? Assim como outras coisas.
Por que a gente já não nasce com essas memórias ativas? Seria muito mais fácil lembrar tudo que a gente fez. Porque a maior parte não consegue nem lidar com os infernos daqui. Imagina se eu pego qualquer amigo meu que é praticante e a pessoa ainda está sofrendo das coisas vamos dizer assim, que não são tão graves. E a gente começa a rasgar a memória dessa pessoa para ela começar a ver o passado dela. Outras vidas aqui na Terra ou fora da Terra, não importa. Se ela ainda está tão apegada aos infernos que ela tem aqui, assim que você rasga um véu em que ela morreu de câncer, se estribuchando numa época medieval, ou que ela foi dilacerada, ou que ela passou naquelas torturas lá que enfiava a pessoa viva dentro de um boi de metal e cozinhava ela viva, ela até descolar a pele do corpo e matar, ou que ela estuprou, matou alguém, ou que ela arrancou o coração de uma criança viva. Então a Terra teve momentos de trevas e de luz. Uma coisa todo mundo quer lembrar, né, ter as memórias do que foi de bonzinho, do que foi de sacerdote, de mestre, de não sei o quê. Mas esquece as outras que pode ter tido também. Então ninguém é bom ou ruim, o que existe são memórias e situações, vivências, experiências que está sendo passado ali. Se isso ainda permanece, que é o que eu expliquei, então a gente entrou, a nossa consciência entrou para viver aqui na Terra durante um tempo, né? Então a gente está humano, não é humano, a gente não é coisa nenhuma, não tem nenhum rótulo em cima disso, de a gente ter que ser alguma coisa para ser melhor do que a outra coisa, isso é dualismo, é competição, não tem nada a ver com yin yang, são complementares, né? Então, quando a gente entra para a vida pelo portal do nascimento, a gente começa a carregar as memórias dessa bagagem do que a gente está vivendo. As memórias genéticas da sua ancestralidade, genética mesmo, vai ser do seu pai, da sua mãe, não importa de onde, da sua genética ancestral, familiar. E a partir do momento que você nasce aqui, você passa a incorporar a genética de tudo que está no meio, que a gente troca informação de DNA constantemente. Todos os seres vivos trocam informação a partir do núcleo de DNA, sem exceção. Porque o DNA ele vibra a longa distância. Se tiver uma gota de sangue do outro lado do planeta, ele vibra. Por isso que o sangue é tão importante em muitos meios aí que eu não vou entrar no meio, não vou entrar no mérito, porque não é a função. Sangue é energia vital, né? Como se fosse entre aspas, deixa pra lá, como se fosse um estado de energia líquido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente usa essas memórias que estão alojadas ali, né? Isso é muito importante. Então quando a nossa memória acopla aqui, a nossa consciência acopla aqui, ela começa a gerar uma série de memórias. E aí começa a ser formatado, por isso que a gente sempre fala, né? Que o cérebro de uma criança quando nasce, nos primeiros meses, nos primeiros anos, é uma esponja. O QI de uma criança chegou a 860 pontos de absorção, se a gente for pensar por aí. Por que disso? Porque a memória é plástica e ela ainda não foi formatada, ela não foi cristalizada até diminuir ao ponto que a gente tem hoje. É mesmo uma pessoa muito inteligente. Quando a criança nasce, ela pode falar qualquer língua e aprender qualquer coisa. É basicamente uma energia ali muito forte. Por isso que a gente tem que preservar muito, por isso que esses filhos de uma puta, e aí eu tô falando curto e grosso mesmo, para ser grosso, porque daí já dá uma filtrada em algumas pessoas, estão acabando com as crianças. Estão cada vez mais perturbando a cabeça das crianças e querendo fazer coisas com criança que não é de criança. Porque um monte de filha da puta que entende isso que eu tô falando é filha da puta. Porque a mãe não deu educação, né? Só pode. Porque te faltou arriar o cacete. Do contrário, não tem muita função. Então faltou tomar uma saravada de havaiana com prego para aprender a virar gente, né? Usa de criança, sabe do que eu estou explicando aqui e corrompe. Porque sabe que a partir do momento que você corrompe uma criança, você está construindo o que você quer para o futuro. Né? Isso daí é óbvio. Mas quando a gente envolve meio energético nisso, é um pouco mais pesado. Então não vai entrar muito no mérito que é certo e errado, cada um sabe da própria consciência. Mas quando a gente prejudica uma criança que ainda não tem completamente essa energia formatada, que ela ainda está nesse processo de energia tão alto, isso é treva pura, né? E tem consequências, tá? Literalmente. Então ninguém acha que fazendo essas coisas vai escapar. Pode escapar uma vida, 2 vidas, 3 vidas, mas o universo vai se dissolver e a consciência vai ter que arcar com as consequências. Justamente disso que eu estou explicando até agora. As memórias vão estar alojadas ali, independente da pessoa querer ou não. O que fez tem que limpar. Ponto. Tem que limpar o quê? Aquilo que fez. A energia que foi gerada. Porque a memória ela foi cristalizada ao ponto de alterar a matéria. Então tudo que a gente fica pensando constantemente, a forma pensamento, né? Ela gera eletricidade. Eu já expliquei no começo. A gente tem neurônio no cérebro, tem neurônio no coração, tem neurônio no intestino. Então a gente está gerando carga elétrica a partir de forças de pensamento. Só que a força de pensamento que as pessoas entendem onde está a mente, e isso está errado, no contexto que a gente fala aqui de energia, né? Acha que a mente é cérebro. E a mente é tudo que existe enquanto cristalização que vira matéria.
Por isso que a gente chama de Maya ou ilusão. A ilusão existe, só que não é Matrix. A ilusão é o apego que é gerado e a carga elétrica, né, a energia que a gente gera, o ectoplasma que a gente gera que sustenta isso. Então tem que tomar um pouco de cuidado quando falo algumas coisas baseadas só em filme, porque não é bem assim na prática, né? Qualquer um que se projeta sabe disso. Então a gente tem que tomar cuidado. Tudo que a gente pensa aqui e começa a gerar memória, a gente está cristalizando energia. Então o nosso cérebro não tem um monte de neurônio? Imagina que você no universo, em escala macro, né, se a gente for pensar micro e macrocosmos, a gente é um neurônio num cérebro gigante, não um cérebro cabeça, um cérebro, né, energias, campos de energia. Assim como a gente tem um neurônio no cérebro, no coração e no intestino. E claramente dentro do coração a gente tem um ponto de energia que nos conecta direto à pineal. E a pineal conecta ao corolário. Por isso que a gente fala que o centro aqui, que eu já expliquei várias vezes. Então quando a gente volta à nossa memória e sai simplesmente daqui, e começa a entender todo o resto, e a memória cósmica do negócio todo, né? Não pensando em seres ou coisas, mas sim a nossa própria energia, a coisa fica um pouco mais simples de entender e a gente consegue ter mais realização nisso, sem fantasia, sem misticismo. Porque não adianta ficar criando memória em cima de uma coisa que a gente quer projetar para o futuro. Então você está coagulando uma energia ectoplasmática no campo astral em que vai ser realizado na matéria. Quando? Depende do quanto de energia você consegue acumular. Mas o start foi dado. Então se já foi dado start numa memória que ela é inútil, é prejudicial, é inábil, né? Como diria o querido Gautama, transmute para um pensamento útil, hábil e benéfico. Então a gente tem que, né, ir transmutando essa memória para que ela não tenha um campo de ação ao ponto de cristalizar o ectoplasma e gerar isso na matéria. Se não for agora, na tua próxima vida, de repente. Porque o desejo ainda existe. Então o apego à necessidade da matéria, que é a própria mente, ainda existe. Então a gente que é praticante de algumas linhagens, pratica alguns treinos, para quem gosta de estudar budismo, taoísmo, essas coisas, já deve ter ouvido falar disso também de uma outra forma. Então estou simplificando aqui, só para facilitar o processo e sair um pouquinho da esquizoterice, né? Porque vender coisas é fácil, mas explicar da forma como a gente pratica, né? Então repetir que nem papagaio todo mundo repete, mas a hora que senta para fazer não faz. E isso é bem chato. Para a pessoa, para mim eu tô cagando. Vamos dizer assim, a pessoa fala para mim que faz, senta comigo, eu faço, a pessoa não faz, eu vou continuar fazendo. E a pessoa vai tentar imitar, porque a maior parte das práticas não tem a ver só com movimentação física. Tem a ver com movimentar a energia, e movimentar a energia ou a pessoa aprende, ou pelo menos eu não vou ficar arrastando ninguém nas minhas costas. Né? Eu já falei que eu não gosto de ficar andando cheirando na bunda de ninguém, e não gosto de ficar ninguém cheirando na minha. Prefiro andar do lado. Né? Aí cada um sente o perfume do outro, sem ninguém ter que ficar olhando para a bunda do outro. Então a gente tem que desenvolver essa energia e desenraizar, e essas memórias causam sofrimento. E aí a gente tem o segundo portal, que é o da morte. O pessoal acha que é uma finalização. Não, a vida continua do mesmo jeito. Então a gente entra pelo portal do nascimento e sai pelo portal da morte. E isso tem a ver com a nossa memória somente? Por quê? Todo dia a gente passa por esses dois portais, de certa forma. Toda vez que a gente dorme e acorda dentro desse corpo, a gente atravessa o portal do nascimento e morte. Todo santo dia quando vai dormir. Por isso que é importante dormir também, né? Que a gente faz viagens, de certa forma. E o nosso corpo físico, material, os devas que formam cada um dos órgãos, também fazem as viagens dele, nos horários adequados. Por isso que eu insisto tanto, pelo menos com meus alunos, mas falo aqui aberto também, para tentar ajudar mais gente, né? Só estuda um pouco mais a fundo antes de pegar o que eu estou falando aqui e sair falando para os outros de qualquer jeito, tá? Aprofunda um pouco no que vocês gostam, não precisa ser no que eu estou falando, mas vai um pouco mais a fundo. Por que é importante ter os horários corretos de certas coisas no organismo em relação à memória? Vamos pegar pelo que é mais conhecido hoje em dia, a medicina chinesa, vai? Pela medicina chinesa não tem horário de cada órgão? Se a gente pegar o horário do pulmão ali às 4 da manhã, o horário de fazer o cocôzinho ali às 7 da manhã, o horário do intestino. Se a gente for pegar os horários, não tem os horários que tonificam o órgão ou sedam o órgão, que é a energia mais yin, mais yang, e esse ciclo, né, ao longo de 24 horas. Para quem gosta de yoga, de tratados antigos da parte de yoga, não tem os tátuas, ou os tátuas, depende de cada um pronuncia aí, que vai falar dos horários também, mas de uma outra forma. Então esses horários, teoricamente, se a gente fosse pensar no nosso corpo como microcosmo, cada um desses horários da medicina chinesa ou da medicina ayurvédica ou de qualquer outra coisa, cada um desses horários não corresponde equivalentemente a um portal cósmico, em que seus órgãos têm que estar ali purificando, recebendo energia, enfim, eles não estão funcionando como um portal para quem? Para os seus devas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse conceito de Matrix, porque não é bem assim na prática. A energia, ela transmuta a si mesma. A nossa consciência não é matéria, mas a matéria é uma parte da energia que faz parte do nosso corpo.
Então toda memória que a gente gera aqui, a gente tem que tentar, de certa forma, pegar aquelas que foram inábeis, que foram ruins, ou que geraram um sofrimento pra gente, e limpar. E a gente tentar evitar gerar memórias que gerem sofrimento, ou que iludam as pessoas, que criem ainda de novo mais memórias de sofrimento. Porque a ilusão cobra a dor e o sofrimento. Pessoas que usam animismo, ou que projetam a ideia na cabeça das outras que não ajuda a sair do sofrimento, que só cria medo, paranoia, enfim, que a pessoa quer toda hora fugir de quem ela é, não está ajudando a sair do sofrimento, está criando outro. Porque enquanto a pessoa tem que se convencer de que ela não é boa, de que ela só vai ser boa quando for aquilo que alguém falou que ela tem que ser, fudeu. E não no sentido prazeroso da palavra, né? Porque nem é a pessoa causando algum prazer para ela mesma, é só fuga, medo. E isso leva a um processo umbralino. Porque a pessoa quer fugir de todo canto para se tornar uma coisa que ela não é aqui, achando que criando novas memórias e esquecendo essas memórias daqui vai se tornar melhor. E aí passa pelo portal da morte, meio complicado, né? E isso não é muito bom, não. Não aconselho que façam. Então, independente do que as pessoas digam ou não, inclusive o que eu estou falando aqui, ninguém tem que acreditar fielmente, cegamente, riscado na pedra. Sobre nada na vida, sobre nada, nem livro sagrado, nem coisa nenhuma. Se aquilo não for realizável na prática e não tirar do sofrimento, tem alguma coisa estranha. E enquanto essas memórias estiverem alojadas ali no corpo, né, complica. Só ver se eu tenho que sair daqui a pouquinho. Né? Desculpa, eu tenho que olhar o horário aqui que eu tenho compromisso. Então a gente tem que desalojar essas memórias. A memória ela serve para quê? Como uma ferramenta de trabalho. Eu não tenho que lembrar que daqui a pouco eu tenho compromisso? Não é para isso que serve a memória. Eu tenho que lembrar que alguém me causou algum sofrimento quando eu era novo e era gordinho, por exemplo. Teve uma época da minha vida que fui gordo mesmo, bem gordo. Na adolescência ainda por cima, que é a pior fase, né? Que você não pega ninguém e ainda fica isolado, os outros fazem bullying. Tô cagando pra isso. Eu lembro dessas coisas, lembro, mas eu já limpei isso tudo. Eu tenho os métodos que eu faço. E aí eu tenho um monte de amigo meu que é psicólogo, essas coisas, né? A gente troca muita ideia dos negócios. Eu falo assim, se dá certo ou não, quer me testar? É igual os meus amigos que são médicos, né? Que são os amigos mesmo, que eu posso confiar. Eu falo, tá, vocês acham que não funciona? Então tá bom. Quer testar o tio? Então vamos lá, pega aí os aparelhinhos e vão testar. É muito divertido às vezes, né? Então tem coisas que a gente tem que despojar, limpar. Por quê? E se eu começar a lembrar, fazendo certos métodos ou práticos, das minhas vidas passadas? E se eu lembrar da época da guerra, que tinha que pegar a espada, enfiar no intestino, torcer, rasgar, ou na época de monge, ou qualquer outra coisa, ou agricultor, ou lembrar que eu já fui mulher, ou que eu já fui qualquer outra coisa. Quem sou eu então? A partir do momento que você lembra tudo que você já foi e tudo que vai ser, se sair da percepção de tempo como uma forma linear, né? Então se atingir a consciência realmente cósmica, crística, ou sei lá o que, búdica, e você lembrar de quem você foi, nas kalpas, nas yugas, nos éons, e quem você vai ser, né? Quem é você então? Onde está esse eu para chamar de meu, né? Adoro os esquizotéricos que falam, eu sou, os gratiluz da vida, né? Não tem nada de errado nisso, não. Se a pessoa está feliz ali, dançando, fumando um cumbaiá, manda ver. Sou totalmente a favor, desde que não enche o saco dos outros. O problema é o esquizotérico que vai para essas vertentes, quer fugir do mundo, desmerece todo mundo, entra num processo ilusório, completamente ilusório, e vive todo dia chorando nas pitangas. Na frente dos outros é festa, né? Sozinho, sentado, é sofrimento. Está invertido o processo. Então, a partir do momento que a pessoa criou as memórias buscando só no externo o desenvolvimento do prazer, de uma forma de felicidade, danou-se. Porque quantas vidas a gente já teve, e algumas foram boas e ruins, e dentro da vida, teve dias bons e ruins. Dentro desse momento aqui, sei lá, estou falando aqui um pouquinho de tempo. Quantos momentos foram bons ou ruins em relação ao que eu falei? Então a gente sempre tenta pesar e criar memórias. E essa memória vai sendo enraizada, cristalizada. Aí é onde começa a afetar, inclusive a estrutura de DNA, do nosso corpo, dos nossos ossos. Tudo tem memória. Seja uma memória muscular, que seu corpo decora como fazer, você nem pensa mais. Uma memória olfativa, uma memória do paladar, né, apelativa, essas coisas todas. Memória tátil. Então os nossos 5 sentidos estão criando memórias constantemente. E as nossas mentes, não só essa daqui, né? Apesar que a maior parte do estímulo é nessa parte da mente de cima. 2 ouvidos, 2 buraquinhos de nariz, uma boca e 2 olhos. A maior parte dos canais de captação ou intercâmbio entre interno e externo está na parte de cima.
Aí tem os da parte de baixo também, né? Porque tudo é impar no corpo. Isso daí eu só explico algumas coisas fechadas. Então tem coisa que eu não posso falar aqui, claro, né? Da margem para o azar também não sou besta, né? Eu já falei, o que eu falo aqui eu vou muito além. Só que eu vou além até o ponto que eu sei que a merda não vai ser tão grande. Tem coisas que a gente tem que realmente fechar. Porque o que tem de esquizotérico que ouve as coisas e depois sai fazendo besteira é só por Deus. Então a gente tem que unificar essas mentes. Então a partir do momento que a gente tem essas três mentes ordenadas, a gente consegue entrar um pouquinho mais em paz, aí fica mais fácil entender que os nossos sentidos externos a gente tem internamente, que a gente entra por um portal de nascimento e sai por outro de morte. A nossa energia e consciência não é memória. Então se você lembra dessa tua vida, tudo que você fez aqui, um pouco disso, né? Porque ninguém lembra 100% do que fez. A não ser quem tem aquela memória que a pessoa nunca consegue esquecer nada do que vê, ou escuta, ou faz. Então tem pessoas que têm memória absoluta. Não, você nunca esquece nada. Isso é científico, tá? Só pesquisando na internet. E tem pessoas que abrem essa memória, ou que a gente vai fazendo prática, e vai lembrando coisas de vida passada. Não quer dizer detalhes de tudo o que aconteceu. Quer dizer um apanhado de alguns períodos que você viveu ali, algumas coisas, encarnações, aqui da Terra ou fora dela. Então isso é a energia se movendo, é a sua consciência se movendo. Agora, se eu lembrar que eu fui homem, mulher, padre, monge, guerreiro, fui, estou sendo, e se eu lembrar que no futuro eu sou alguma coisa, estou sendo no futuro. E eu estou aqui também presente. Ou em qualquer outro lugar que a minha consciência queira acoplar. E isso é o processo, né? Em que a gente está fragmentado, os pequenos fractais, dentro de um grande fractal. Só que a gente buscando por dentro é um pouco mais fácil de abrir esses portais, pelo mesmo motivo que eu expliquei. Cada horário de órgão tem os seus momentos necessários para as energias sejam transmutadas. A gente acordar, dormir, essa coisa é necessária para que as energias sejam transmutadas. E a gente praticando certas coisas permite que a gente não cumpra o ciclo natural do universo. A gente consiga antecipar e se tornar lúcido, ou seja, recordar o que esqueceu. Agora eu vou precisar de sair mesmo, já bipou aqui, está no meu horário, tem compromisso. Então o que a gente tem que fazer? Desapegar, soltar essas memórias, soltar esse processo, seja como for. Com a ajuda de psicólogo, com prática interna, com meditação, com yoga, com Qigong, com qualquer coisa. Ou se você for muito bom mesmo, faz sozinho, sem a ajuda de ninguém. Só que não pode ser desmerecendo o mundo, achando que tudo é a sua imagem e semelhança, né? Lembrando que a energia ela é uma constante mutação. Então a gente não é nenhuma memória. E eu sempre repito isso para meus amigos. Não espere alguém morrer, ou não espere que você morra para perdoar ou para conversar alguma coisa que tem que ser conversada. Se está com fogo perverso, né, a língua está quente ainda, está com muito veneno, espera um pouquinho, busca uma forma para pelo menos queimar um pouco desse veneno. E depois tem que sentar e resolver. Se você já não tem mais contato com a pessoa, ela já morreu, beleza, se resolva. A questão é, ninguém precisa de morrer para entender certas coisas. Ninguém precisa de morrer para poder perdoar ou para conversar com os outros. Porque se morrer, vai esquecer quem foi, não vai? Quer dizer que deixou de acontecer? Não. Se a merda já foi feita, limpa. E às vezes uma conversa é muito mais simples do que uma vida inteira depois para poder fazer isso. Porque não precisa. O que já aconteceu de errado, aconteceu. Ponto. Foi, não foi? Vai acontecer de novo? Depende. Se você aprendeu, não. Se você não aprendeu, vai. Se acontecer de novo, se você não agravar a situação causando mais sofrimento para você e para os outros, tudo bem. As pessoas aos pouquinhos vão se ajudando ou vão sendo ajudadas. A questão é, ninguém, se você não se mexe, a água parada da mosquita apodrece. Apodreceu, apodreceu. Então é mais ou menos assim, as memórias não podem apodrecer dentro da gente. Senão a energia parada. A energia parada apodrece. Ela tem que ser reciclada, tem que ser mutável, transmutável. E é para isso que a gente mexe com essa coisa toda, né? Então já falei bastante aqui, agora tem que sair, mas acho que deu para dar uma resumida, né? Então fiquem bem, até mais.